Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje a gente vai ter uma live especial. A gente vai conversar sobre os discursos que a gente ouviu, né, na conferência geral. Então, só vou esperar meus companheiros aqui de live chegarem para a gente começar a live. Então, quem quiser comentar com a gente gostaria, né, que vocês dissessem o que vocês gostaram mais, quem foi os apóstolos que mais chamaram a atenção, né, ou as líderes femininas sobre a conferência da ala, conferência da geral, desculpa, pessoal. Daqui, já aceitei, Max. Vamos ver se tu consegue entrar. Oi, Max. Olá, Seja boa bem-vindo ao noite. Clube do Livro. Vamos só esperar o Lucas chegar para a gente começar a live. Sim, sim. Os livros do Max não são fake, são verdadeiros, gente. Não é mentira. Deixa eu derrubar essa placa que tá aqui. Não é mentira, tudo verdades. O Lucas disse que estava chegando, que já ia. Vamos ver se eu consigo convidar ele, ver se ele já está aqui. Boa noite ao pessoal que já está entrando, nos acompanhando. Boa noite, pessoal. Deixa eu procurar o Lucas. E aí, como tá muito calor aí em São Paulo, muito frio? A minha cidadezinha é maravilhosa, né? Ela chega nos 40 fácil. Sério? Em abril? Opa, opa. Nossa! São José do Rio Preto é quente. Quem gosta de calor do Nordeste vem pra cá, porque, olha, eu acho que ainda tá ganhando às vezes, viu? Porto Alegre. É sério, Porto Alegre é também. bem quente aqui. E não tem rio aí, nada em São José do Rio. Não, é Rio Preto, né? Deve ter um rio, né? Tem uma represa, né, que é o cartão postal da cidade aqui. E corre o Rio Preto aqui, né? Mas é pequeno, né? Em vista. Passa bastante rios, assim, né? Trechos de córregos e rios aqui na cidade. Uhum. Mas são pequenos, né? A cidade já tomou conta dos espaços disso aí. Não dá nenhuma Só mais brisa. a represa mesmo, que é bem grande. Não dá nenhuma brisa com essa represa. Só pra lá perto, né? Não É. chega a mudar o clima da cidade por inteiro, né? Lá perto é um pouco mais fresco mesmo. É perto dos córregos, é mais fresco, né? Ah, não fica no Mas meio da só. cidade. É, Não é que nem Porto Alegre que o rio fica dentro da cidade. isso, isso. O Lucas não disse que estava redenando. Tá conseguindo entrar, Lucas? Vamos ver de novo, tentar de novo. Lucas. O moleque é um gênio. Quem que é moleque? Quem que tá falando aqui? Um monte de gente falando. Marlon Magnus. Acho que é um amigo meu aí. Boa noite, Marlon. Ah. Acho que a G também. Ô, Giovana, boa noite. Se você ainda estiver com a gente, fique por aqui que a gente vai conversar alguns assuntos bem especiais. Vamos falar da Conferência Geral da Igreja, mas tem muito aprendizado, tem muita coisa interessante. Vale a pena ouvir, né? Ponderar sobre o que vai ser dito aqui. Vai ser bem legal. A gente vai tentar abordar assuntos que podem abençoar as vidas de todas as pessoas que ouviram, né? Que ouvirem. Tem bastante coisa inspirada para a gente aplicar, ponderar, né? Enfim, foi um grande banquete, né? Essa conferência geral. Cadê o Lucas? Ô, Sara, se você quiser, talvez pudesse colocar um comentário fixo, né? Pode. Explicando do que a gente está falando, né? Que as pessoas já veem um comentário fixo, esse comentário fixado. Aí, ó o homem aí, chegou. Pode colocar, eu não sei como colocar.
Ah, boa pergunta. Eu também, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe como colocar comentário? Deixa eu ver se eu. Eu acho que você, como host, é o que é a que consegue. Mas vamos ver se eu consigo aqui. Oi, Lucas. Deixa eu ver aqui. Ainda não há perguntas. Eu posso convidar pessoas. Eu posso. Mexer no celular enquanto tá. É horrível. É. Olá, pessoal. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Cheguei pontualmente atrasado. É. Pontualmente atrasado, isso mesmo. Ó, tenta ver se eu comentei aí, tenta ver se você consegue fixar esse comentário, o Sara. Deixa eu ver. Denunciar, remover, bloquear. Fixar comentário. Aham. Ok. Isso. Fixei. Deu. O Lucas está carregando. Beleza. O Lucas tá estático para ti também ou só para mim? Não, tá carregando para mim também. Ah. Vamos começando. A gente já vai. E o Lucas vai entrando. O pessoal vai entrando aí. Lucas. Estou aqui ouvindo vocês normalmente. Tá. Ó, estamos te ouvindo, Lucas, mas eu acho que teu vídeo tá travado. Aí o Lucas acabou caindo. Vou tentar convidar ele de novo. Pode fazer nas honras, Max. Então vamos lá, sejam bem-vindos, pessoal. Muito boa noite. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Boa noite, Matheus. Fica com a gente, se possível. Deixa eu ver aqui, Karine, Carol, Bruna, seja bem-vinda. Reginaldo, César, Manu, bastante gente entrando aqui. Boa noite. Hoje nós pretendemos comentar algumas coisas sobre a Conferência Geral, né, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E aqui fazer, né? Eu sei que é uma tarefa bem ousada, né? De pegar 10 horas, né, de falas, né? 10 horas de discursos e a gente tentar comentar isso em poucas palavras, mas talvez a gente, com a ajuda do Senhor, consegue aqui buscar inspiração e poder direcionar algumas coisas que foram bem legais e que nós podemos aí nos fortalecer no decorrer da nossa semana, nosso mês e talvez da nossa vida por inteiro, né? Lucas, agora vai? Agora vai. Tá me ouvindo bem? Estamos. Muito bom, agora tá ótimo. O problema era o fone, ele ficava toda hora acionando o Google também. E aí ele desativava. Eu acho que fica melhor sem fone mesmo. O áudio fica melhor. Muito bem, então comecemos, né? Comecemos pelo início. Obviamente. Vamos pelo início. Certeza. Muito bem. Eu já posso dar alguma consideração? Opa! Só explicar para quem está chegando agora, quem está chegando aqui no clube, nós somos a cara do Clube do Livro. Nós somos os idealizadores do Clube do Livro. Então, para quem não nos conhece, né, que está chegando hoje no Clube do Livro, eu sou a Sara, o Maxwell, que está na minha esquerda, daí o Lucas está na minha direita. O Max tem barba, o Lucas não. Nós somos idealizadores do Clube do Livro, então nós que fazemos as postagens, a gente que faz as lives, né? E a gente que interage com vocês ao longo do tempo que a gente criou o clube. Então, todos sejam bem-vindos ao clube e obrigado por estarem aqui. Vai, Lucas. Bom, os atrasados começam primeiro, né? Os últimos serão os primeiros. Cumprimento da escritura. Bom, vamos começar pelo início, então. Foi uma conferência muito boa. Eu preciso pegar todos os discursos ali aos detalhes, não consegui acompanhar tudo ali de uma vez, por conta de alguns compromissos familiares. Mas
principalmente o começo ali, ficou bem claro uma questão muito importante, né? Essa conferência foi uma conferência missionária, por um certo lado, pelo menos em questão de convite às pessoas serem missionários, né? Eu não me lembro, pelo menos aqui de cabeça, alguma conferência que tenha se iniciado com praticamente os 3 primeiros oradores falando sobre o mesmo tema ali, de uma certa maneira bem integrada, né? Que foi a respeito da obra missionária. O presidente Nelson começando ali, depois o presidente Ballard, e aí a irmã, se não me engano, da Sociedade de Socorro, não me recordo agora. E todos ali falando sobre o mesmo tema, que era a questão da obra missionária e a questão principalmente dos jovens portadores do sacerdócio arônico terem o compromisso deles de servirem uma missão de tempo integral. Pessoalmente, para mim, isso tem 2 coisas importantes. Quando começa uma conferência geral martelando sobre um mesmo assunto, é que isso é um sinal de que é algo extremamente importante, é algo que tem que ser uma prioridade para a vida das pessoas, em especial, não quero pôr pressão para ninguém, mas em especial para os jovens portadores do sacerdócio arônico. Mas também não só para eles, para todos os membros da igreja em geral. Todo membro é um missionário, como já diria. Então, acho que a questão da obra missionária, ela precisa ser visualizada de uma forma talvez com mais cuidado por nós, membros da igreja. A liderança da igreja, ela é sempre, vamos dizer assim, delicada em algumas correções. Eu lembro que quando tinha mais frequentemente sessão do sacerdócio, não, ali a correção comia solta com sal e sem açúcar. Mas para uma sessão geral fica talvez uma forma da gente poder corrigir algo com um convite um pouco mais suave. E para todo membro a questão da obra missionária é algo que a gente precisa, depois dessa conferência, olhar não só para a obra missionária de um modo geral, mas pessoal, o que nós podemos fazer para ajudar a obra missionária, o que eu posso fazer para ser um missionário melhor. Mas é algo que causa, que tem que causar um enfoque, e eu imagino que seja uma das grandes preocupações da igreja em geral hoje. Eu acho que eles focaram bastante nisso. Primeiro que aconteceu a pandemia, né? Muitas coisas ficaram, né, principalmente na obra missionária, né? Muitos missionários tiveram que voltar, áreas foram fechadas, prêmios foram fechados, né? As pessoas foram adiados, muitas pessoas foram adiado, né, o seu chamado, né? Foi dado um tempo maior para poder ir. Outros começaram a fazer quando abriu, né, o setembro, começaram a fazer online, né, e não podia ser presencial, né. Então houve bastante mudanças, na verdade, de logística, né, como na obra missionária, nesses 2 anos que teve de pandemia, né, que ainda estamos, mas que realmente estivemos fechados, né. E muitas coisas estão acontecendo agora também, tiveram que tirar todos os missionários da Ucrânia, né. Então, a igreja está muito preocupada, eu acho, com essa situação, mas a gente sabe que a gente precisa da obra missionária, né? Para a gente dar até a segunda vinda, a gente precisa da obra missionária. Todo mundo vai ouvir, né? Não vai ter uma pessoa na face da terra que não vai saber sobre a restauração do evangelho, né? Para isso acontecer, não depende dos missionários, mas eu acho que também falaram sobre a gente, né? Como a nossa importância da gente continuar sendo missionários, né? Que missionário, a partir do momento que a gente se batiza, a gente, né, se compromete a levar o nome de Cristo, né? Nossa vida até a nossa morte, né? Então, eles enfatizaram isso, né? E as redes, como a gente está fazendo aqui, ela é um instrumento que eu acho que Deus inspirou, né? As pessoas a criar a internet, para que a gente conseguisse ajudar os missionários, né, que estão em tempo integral, que estão na rua, né, a espalhar, né, as boas novas, a trazer as pessoas a Cristo, né. Então, achei bem interessante que foi praticamente o primeiro dia, né, o sábado, quase todos enfatizaram sobre a missão, contando suas experiências missionárias, né, e
E contando sobre, né, a importância sobre isso. Bem legal. É isso mesmo. Eu queria trazer alguns pontos de reflexão para nós, né? Esse é o ponto aí culminante que a gente viu nessa conferência a respeito da missão. Vou ler aqui o comentário da Bruna, né? Foi muito importante essa abordagem sobre missão, porque inclusive muitos pais, membros ativos, desencorajavam os filhos com relação à missão. Eu vou abordar já esse tema também, Bruna. É muito interessante isso mesmo. Eu também tive essa sensação também, né? É interessante com o presidente Nelson, né? O presidente Nelson é o presidente das mudanças, né? Das inovações, assim, e a gente realmente, quando ele fala de ímpeto, né? É uma coisa que a gente vê no presidente Nelson. Ele inaugurou uma coisa muito interessante nas conferências, né? Que é ele inicia e ele finaliza, né? É uma coisa que não tinha antes, né? Apesar de eu ter pouco tempo de membro, né? 10 anos de igreja, 12, né? Na verdade, vou fazer 12. É uma coisa que o presidente Nelson está fazendo, né? Ele começa falando, né? Dando as considerações iniciais ali, e ele também finaliza. Eu achei isso bem interessante, porque de fato ele é o profeta, né? Eu acho que ele faz toda assim a perspectiva de iniciação e fechamento da conferência, que é o que realmente a gente precisa conferir, né? E, como eu falei, conferência tem a ver com conferir, e eu tenho achado interessante, eu vou trazer só um ponto antes da gente entrar nesse assunto que a gente já está em pauta. Na conferência, sempre quando ele dá as considerações iniciais, ele fala o seguinte, ele mais ou menos assim, oro para que a gente tenha tal coisa, para que a gente, basicamente, ele abre a conferência e ele dá o ditame de o que a gente precisa buscar nessa conferência, né? Então, estou aqui com a do ano passado, né? A de outubro do ano passado, que foi o discurso, ele abre o discurso com aquele verdade pura, doutrina pura e revelação pura. E olha o que ele diz bem no comecinho, né? Tem orado fervorosamente para que esta conferência, ou seja, a de outubro do ano passado, né? Tem orado fervorosamente para que esta conferência seja um momento de revelação, de reflexão para todos os que buscam essas bênçãos. Então ele direcionou, orientou o que seria o foco principal que ele desejaria que nós buscássemos naquela conferência. Falando sobre essa, né, de abril, a de 2 semanas atrás, olha o que ele diz. Oro por todos vocês todos os dias. Também tenho orado para que esta conferência seja um momento de rejuvenescimento espiritual. Então, eu achei bem interessante esse ponto. Ele começa com as considerações iniciais dele e ele direciona, orienta o que ele deseja que a gente busque, né, o que ele deseja que a gente encontre nesta conferência que está acontecendo, né? Então, se a gente perceber, isso vai ter nos outros discursos dele para trás também. E isso já dá um norte, né? Então, isso vai começar, a gente pode se nortear por todos os discursos da conferência buscando essas coisas, esse rejuvenescimento espiritual. Então, a questão do rejuvenescimento espiritual entra no que a gente está falando agora sobre a missão. A Bruna falou, né, algo interessante aqui, voltando um pouco do comentário dela, acho que não estou conseguindo aqui. Ela falou que, né, que estava tendo um certo desencorajamento, né, para a missão. E eu senti isso também. Estava tendo um relaxamento, né, de tipo, vou colocar assim, até uma questão relativista, né, dentro dessa questão da missão. Que é assim, tanto faz, tudo bem você ir, tudo bem você não ir, né, tudo bem ir para a missão é legal, mas se você não quiser ir, tudo bem. Então, teve um relaxamento mesmo, um relaxamento e um rebaixamento do padrão de obrigatoriedade, de responsabilidade sobre ir para a missão. E aí vem o presidente Nelson, né, e toda a temática da conferência, como a gente viu, revitalizando, rejuvenescendo a percepção espiritual da missão, né? E o que eu achei muito categórico sobre isso é que o presidente Nelson, ele diz algo seguinte, na hora que ele vai fazer o convite, né? Ele fala o seguinte, aqui eu vou ler na íntegra, né? Tomara que o Instagram não nos derrube, né, Lucas? Da última vez a gente foi ler alguma coisa na íntegra, o Instagram derrubou a gente. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Então, afirmo categoricamente hoje que o Senhor, ele não está falando que ele
chamou, né? Mas que o Senhor pediu. O Senhor está pedindo, né? Então, é a gente buscar esse reavivamento, esse rejuvenescimento espiritual, tanto de nós que podemos apoiar, então, os jovens, os rapazes, né? Nós, no sentido que ou somos pais, ou somos líderes, que já fomos para a missão, enfim, quanto os próprios jovens, né? Estarem nessa perspectiva. Então, foi muito especial, foi aquele convite que a gente sabe que foi espiritual, que foi o Espírito mesmo chamando, né? E depois o presidente Ballard ali reafirmando, contando toda a experiência dele de missão. Então, realmente, a gente pode ver, deixa eu só comentar aqui uma coisa que foi muito importante. Gente, mexer nos comentários enquanto tá falando aqui, talvez por medo, não julgo. Tudo bem. Max, oi. Deixa que eu vou ler os comentários, porque eu tô com a tela do notebook aberta. E aí fica mais fácil para eu conseguir ler aqui. Qual o comentário que você está procurando? Não, já tô aqui. Não, o próximo você leu, já procurei aqui, ó. Colocando foco em outras prioridades para os filhos, né? Aqui eu já vou passar a bola, mas só para... A gente tem sido... como é que eu posso falar? Há uma enxurrada, né? De percepção e concepção que vem para nós e que a gente pode chamar ela de mundanista ou mudanismo, né? E o que é essa percepção? É a percepção da comodidade, é a percepção da materialidade, né? Do materialismo, não só no sentido de bens, mas de se preocupar com as coisas terrenas, né? A faculdade, o emprego, a casa, o namoro, o casamento e todas essas coisas, né? Preocupar com a minha vida e como ela vai se proceder dentro da parte física da minha vida, né? E a gente está realmente dando muita ênfase a essas coisas, né? Como foi falado aí, os pais estão dando isso, se preocupar com a faculdade dos filhos, o que não está errado de jeito nenhum, né? Mas a perspectiva é além disso, né? É além dessa vida. O evangelho, ele existe para além dessa vida, né? Então, talvez a gente precisa realinhar, reequilibrar a nossa bússola espiritual para a gente realmente colocar no eixo, né, aquilo que realmente importa nessa vida. E aí, o que realmente importa nessa vida, principalmente nos dias de hoje? Olha o que o presidente Nelson falou ainda no discurso. A escuridão espiritual no mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja mais necessária que nunca. Então, o convite aos rapazes, né, os jovens, também as moças aí como opção de ir para a missão, não é uma questão só de convite a eles, mas é um convite para que eles possam realmente levar a luz ao mundo, para que o mundo, então, seja abençoado pela luz do Evangelho. Então, não é uma visão só individual no sentido assim, cada jovem tem que ter aquela responsabilidade. Assim, o convite não é só para o jovem, mas é o desdobramento que ele faz em todo o mundo, em toda a terra, através do trabalho que ele pode exercer. É lógico que ele também vai ser muito abençoado. Ele vai ser modificado, vai ser transformado, como o presidente Ballard vai dizer no seu discurso. Mas nós precisamos que mais jovens vão para a missão, para que o mundo seja mais abençoado com o Evangelho. E aí, para finalizar, o próprio presidente Nelson, ele diz uma coisa. Ele fala o seguinte, né, falando sobre Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, né, abre aspas para o presidente Nelson. Seu Evangelho é a única resposta quando muitas pessoas no mundo estão chocadas por causa do medo. A calamidade que nós encontramos no mundo, guerras, rumores de guerras, Ucrânia e Rússia, a moralidade caindo, né, lá no chão, desvirtuação das crianças, enfim, todos os padrões morais, éticos, né, os valores, o valor da vida, né, está sendo rebaixado. A única coisa que pode salvar é o Evangelho. Então aqui a gente precisa realmente pôr o ponto que não são políticas públicas, não são ideologias, não são partidos, não são políticos que vão poder salvar o mundo das calamidades que está sofrendo. É só o Evangelho. E é esta a maior confiança que nós temos que ter. Não é no partido, não é
na ideologia, né, que eu defendo, ponho camisa e tudo mais, mas sim no Evangelho de Jesus Cristo. Só Ele realmente é capaz de fazer a modificação, transformação das pessoas para que o mundo, então, seja transformado. Não adianta transformar o mundo sem as pessoas. Isso que você falou no final é bem interessante, né? Tem ideias, ideologias que tentam transformar o mundo sem as pessoas. Não faz sentido nenhum. O mundo desfalcado das pessoas acaba a história, praticamente. E às vezes tem gente que esquece isso, né? Vamos salvar o mundo fala de uma forma tão vazia, tão longe de qualquer realidade, e acaba esquecendo que salvar o mundo significa salvar as pessoas, né? E só um pode salvar as pessoas, que é Jesus Cristo. Aqui um comentário, o pessoal tem bastante gente entrando agora. O Max sempre pede para o pessoal falar de onde está falando, de onde está conectado, então pode colocar aí. A Gidiane colocou um abraço desde o Canadá. Quase perto aí de vocês. Quase perto. Uma coisa que a gente falando sobre isso, né? Sobre o único que nos vai nos salvar realmente é o Evangelho, né? Eu gostei do discurso do Banner. Eu sempre gosto muito dele. Eu acho que ele é um jovem antigo, né? Porque ele está há tantos anos já no quórum, mas ele é jovem. Perto do presidente Nelson, ele é um jovem, uma criança, né? Mas ele já está há muitos anos sendo... Sara, só antes de você entrar no discurso do Elder Banner, porque ele muda um pouquinho o tema. Eu queria só fazer uma observação naquilo que o Maxwell falou, para encerrar essa questão da parte missionária. Desculpa te cortar, tá? Não? Que é um discurso do presidente, do Elder Educates agora, dessa conferência, que ele fala justamente sobre um ponto que o Maxwell falou, sobre algumas distrações, né? Esse tema das distrações também vai ser abordado, inclusive, pelo Elder Banner e pelo Elder Klebingat. Não sei a pronúncia desse nome. Mas isso que o Elder Educates ele fala, ele conta a experiência pessoal dele, né? De que quando ele foi para a missão, ele tinha muitas coisas a perder, né? A questão da faculdade, questão da namorada que ele tinha, ele tinha muitos desafios que ele passou. E é justamente isso que o Maxwell quis falar agora há pouco, sobre todas essas distrações e empecilhos que a gente encontra na nossa vida quando a gente quer servir ao Senhor, especialmente falando quando a gente quer servir uma missão de tempo integral. E é batata. Acho que qualquer pessoa que vai servir uma missão de tempo integral passa por alguma coisa que tenta desmotivá-la de servir a missão. E acho que a chave para que a gente não caia nessa desmotivação é aquilo que o Elder Kites ele fala no discurso dele, que são todas as bênçãos que ele recebeu depois dele servir a missão, né? Depois não, a partir do momento em que ele começa a servir uma missão. E aí depois, quando ele volta para casa, ele... algo até um pouco parecido com Jó, né? Ele recebe tantas bênçãos a mais por conta do serviço prestado que ele fez na missão. Então, acho que talvez se a gente puder frisar isso para quem é mais jovem, para quem está ali na idade de chegar ao serviço missionário e está pensando nisso, é uma certeza. Você faz algum sacrifício para servir uma missão, isso é fato. Mas você vai ter muitas outras bênçãos depois, quando você serve uma missão. No caso do Elder Educates, né, ele fala que ele conseguiu voltar para a faculdade que ele estava, ele conseguiu tocar a vida dele, ele encontrou uma outra pessoa para ele casar, e ele tem acredito eu que tem um casamento celestial, como ele mesmo, ele não cita essa palavra no discurso dele, mas ele fala que foi muito abençoado por conta da pessoa com quem ele casou depois da missão. Então não tenho medo de fazer qualquer sacrifício para servir a missão. Tem as distrações, acho que a Sara vai falar agora, pegando o gancho do Elder Banner, mas tem muitas bênçãos que a gente vai ter por conta de servir uma missão. O Arlindo está dizendo que é de Sobral do Ceará. Eu conversei com ele ontem, estava ontem no live, conheci o vai lá olhar depois. O César está de Itaiatuba,
Paulo, e a Bora diferença. Bora é o que nos fortalecer e não largar. Pegando o gancho aqui da Bia, né, que foi o que o Elder Bennett falou, que ele falou, eu gravei a frase que falou, não devemos nos unir. Falou sobre a vida, né? E eu tenho um quadro bem grande na sala da vida. Ele me perguntou, né, que fala assim para mim que meus filhos e nem eu não esquecer dessa história, do sonho, e que a gente a nossa parte nunca ouça os outros, né, quem está no início, né? E como é difícil hoje em dia, principalmente jovens, né? Como é difícil eles não estar lá fora. Lá fora é atrativo, é legal, né? Tem muitas coisas legais. 2 anos da minha vida na missão, posso fazer faculdade, posso ficar com meus amigos, fazer festa, trabalhar, me profissionalizar, ficar no conforto da minha casa, né? Principalmente no Brasil, normalmente casa para faculdade, né? Então, eu posso ter no conforto da minha casa com meus pais. É difícil, né? Tanto para os jovens quanto para a gente não dar ouvido ao que os unidos falaram. Hoje em dia, as pessoas estão em alta, a gente tem um like, então não querem colocar suas posições, né? Tem medo de falar sobre a igreja, ou tem medo de falar sobre Deus, porque tem medo que as pessoas vão agredi-las, né? Elas, né? Ou vou ser reconhecida, não vou ser famosa, né? Então, no mundo, os likes, né, são não para Deus, são para o mundo fácil, né? E se manter de fé. E falou bem, sempre falo curso deles, eu gosto muito, são pais, bem claras pessoas, e fala sobre os assuntos. Não se importar com o que os outros vão dizer. Tem que se importar. Deus, meu amigo, o meu trabalho, o trabalho, não pode ser. Sara, eu acho que teu microfone tá cortando. Não sei se é só para mim. Eu tô te ouvindo bem picotado. Também, mas... Eu sei que era eu só que estava ouvindo assim. Todo cortado, desculpa, continua? Acho que agora melhorou. E teve eu não sei o nome dele, não sei como eu falar. Melhorou. Ele é alemão, um que é do Quórum dos 70, alemão. Não sei o nome dele, é Jorge, não é Jorge, porque tem... não sei falar o nome dele. George Klemingat. Não sei se é assim. Não sei se é assim que se pronuncia. É o Elder Kleber, ó. Eu vi porque tem trema, meio que alemão por causa disso. Mas ele também enfatizou sobre isso, né? Sobre a gente não dar bola, né? A gente não pode servir a Babilônia e ao Senhor ao mesmo tempo, né? A gente tem que decidir. Aqui não cabe nós servirmos a dois juntos, né? E é difícil, muitas vezes, hoje, quer servir dois, ou quer dar conselho. Mas não é bem assim. A gente tem que ser mais amoroso, tudo é amor, né? Deus é amor, né? Não pode se enganar. A gente não pode deixar enganar por essas artimanhas do inimigo, né? Melhorou minha voz? Melhorou, Sara. Essa questão da distração, eu acho que é um dos pontos mais culminantes nos dias de hoje, né? Você tem Netflix, Amazon Prime, você tem HBO Max, streams adoidado, você tem iFood, você tem toda uma avalanche de comodidades, você tem redes sociais, né? Instagram, Facebook hoje menos, né? Mas você tem Instagram, você tem
um zilhão de jogos, né? Que você joga tanto no computador quanto na plataforma de jogo mesmo, né? No caso, um Play, um Xbox. Você tem tanta coisa hoje, mas tanta coisa, né? Que elas são, né, chamadas de entretenimento, mas talvez a gente pode levar para um lado mais espiritual, que a gente pode entender que elas são a distração para entreter o corpo, né, enquanto o espírito enfraquece. Não que elas sejam erradas em si só, mas é onde o quanto tempo talvez nós passamos nisso, né? E o quanto tempo essas distrações elas tornam talvez prioridades. Isso vale para qualquer um de nós, né? Hoje aqui a gente teve conferência da Estaca, né? Então a gente teve 2 conferências seguidas, né? Tivemos a conferência geral e aí esse final de semana, né? Ou seja, ontem e hoje nós tivemos a conferência da Estaca de São José do Rio Preto aqui, né? E foi falado sobre isso, né? O que o Senhor pediria de nós? Por exemplo, na questão, né, do jovem rico, ele pediu que, se você já faz tudo isso, mas tem mais uma coisa que você pode fazer. Larga todos os teus bens e me segue, né? Cada um de nós talvez tenha alguma coisa que a gente precisa largar, né? Dessas distrações para seguir ao Salvador. Então, cada um sabe o que é. E o que como você falou aí, Sara, né? Nós precisamos, então, nos livrar dessas distrações, né? E aí, entrando no discurso do Elder Bednar, às vezes nós damos atenção para os outros que estão nos distraindo e acabamos nos distraindo junto com eles. Né? Então, o espaçoso edifício, a gente sabe que é o orgulho do mundo, é o escárnio do mundo, são todas as coisas mundanas, né? É o regozijo na iniquidade e todas essas coisas. Boa noite, o Diego tá aí com a gente, Diego Lobo, boa noite, Diego. A iniquidade, enfim, todas essas coisas, né? Não só o prédio, mas também o rio, né? Lembrando que o rio era um rio sujo, né? E o rio também representava ali as coisas do mundo. Então, às vezes, como a gente vê no sonho de Leí, teve pessoas que se distraíram, né? Experimentaram do fruto, né? Se não estou enganado, primeiro Nef 18, 22, 23 ali, que fala do pessoal que foi, comeu, experimentou, a palavra é essa, né? Experimentou o fruto, mas aí logo se envergonharam pelos escarnecedores, né? Deram atenção ao que estava chamando. Então, às vezes, nós estamos dentro da igreja, nós estamos com o evangelho, nós estamos no convênio, e por vezes, por algum vacilo nosso, podemos colocar assim, por alguma coisa que às vezes a gente se encanta, a gente vai lá e se distrai e entra e dá atenção, então, para essa distração do mundo. Né? Mais ou menos assim, para trocar para miúdos, né? E eu não sou tão popular na escola e tudo mais, e aí por isso eu sou perseguido na faculdade, enfim, né? Perseguido não, sou colocado de lado. Mas o que faz a turminha que me coloca de lado? A turminha vai pro barzinho, né? Depois da faculdade ali, né? E aí eu não vou. Não, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou estar lá junto com eles. Eu vou. Né? E aí nada de errado, né? Às vezes você participar e estar em outros lugares que às vezes tenha outras coisas, né? Mas a questão é, será que é você que está influenciando ou você está sendo influenciado? Esse é o ponto internamente que a gente tem que estar, né? Não está errado em você frequentar lugares, né? Que, lógico, depende do lugar, mas, por exemplo, eu tô lá com meus amigos, né? Eu tô ali para... Mas qual é a influência, né? Foi você que está tentando influenciar ou você foi influenciado para estar lá e tal, né? E aí talvez matar uma aula, enfim. Então, é a gente dar atenção a essas coisas e aí a gente se deixa seduzir por essas distrações. Então, o ponto-chave do discurso do Elder Bednar é não lhe demos atenção. Então, quais coisas hoje que o mundo às vezes nos chama, né? Ou nos distrai, ou nos zomba, né? Será que ele está zombando da nossa dignidade, da nossa honestidade? Será que tem um grupo que zomba da nossa castidade? Será que tem um grupo de pessoas que zomba sobre a fidelidade? E outras coisas que às vezes... E aí, às vezes, a gente pode, então, ser seduzido por essas coisas contra, né? As quais nós devemos seguir.
E a gente precisa estar bem atento mesmo. É passível de qualquer um de nós, né, sermos seduzidos. O ponto aqui não é que não é possível ser seduzido, com certeza a gente sabe, mas a gente precisa saber que o Senhor vai nos ajudar a retornar, né? Que o Senhor vai nos abençoar, a nos fortalecer, que há um caminho de volta, né? Há um caminho também de consolo se a gente se sente tentado e se aquilo realmente mexe com a gente, né? Porque, por exemplo, falando de uma faculdade novamente, ou sei lá, de qualquer outra uma situação, mas que você tem que ficar sozinho porque todo o resto ali é corrupto, iníquo, enfim. E você fica ali, né, atribulado, você fica afligido porque, poxa, eu não converso com ninguém, não falo com ninguém, eu não tenho. Aí você entra naquela, eu não tenho amigos, né? E aí você acaba sendo seduzido, você acaba baixando, então, seus padrões, você acaba baixando a guarda e talvez trocando, né, um prato de guisado pela sua progenitura, como a gente viu aí no Velho Testamento. Mas a gente não tem que ter alegria em não dar atenção, ter alegria de desfrutar do fruto, né, que é mais doce do que todos os doces, e não ficar preocupado com o prédio, né, com as coisas do mundo, com o materialismo, com... Vou aqui para finalizar, tá? Vou aqui mais voltado para os homens, né? A gente teve aquele episódio aí, isso aí não tem como a gente não comentar, porque, assim, não que não tem como não comentar, mas não tem como a gente não saber, porque viralizou, infelizmente, ou felizmente, seja lá o que for. Eu acho mais que infelizmente. A questão do mendigo, né? E aí tem toda a história que está por trás do mendigo, e aqui eu não vou entrar em detalhes, mas se porventura a gente começa então a ser seduzido, né? Porque eu vejo muitas pessoas que convivem comigo, né? Nossa, então o certo mesmo é fazer aquele tipo de coisa. Nossa, tá vendo o cara? Agora ele tá entrando em festa, tá vendo? Então você fica ali meio que vislumbrando, né, a iniquidade do mundo. Você fica achando legal, então aquilo você fica meio que... E não, a gente tem que abominar tais coisas, né? Então isso pode acontecer com ele, com outros. Os modelos que o mundo vai oferecendo sempre são modelos que são contra, né, os padrões cristãos. E é incrível como isso cresce, né? Você não vê uma viralização, dificilmente, né, de algum ato de honestidade, de algum ato de lealdade firme, né, de algum ato assim de bravura. Você não vê isso viralizar e a pessoa ganhar dinheiro com isso. Não, não vê. Aí você vê o contrário, né? Da infidelidade, do escárnio, do sarcasmo, né? Do adultério, enfim, essas coisas ganham dinheiro. Então, para mim, o que eu vejo no convite do Elder Abednego é exatamente a gente não dar atenção às coisas grandiosas que o mundo hoje coloca como sendo legais, bacanas, interessantes, né? Que levam ao progresso, que é a nova moda, né? Os modismos, né? A gente tem que correr desses modismos, né? Esse é um grande ponto aí que eu acredito ter passado aí pelo presidente, ou pelo Elder David Abednego, né? O Isaías moderno nosso. A Liz, ela comenta aqui, né? O mundo faz com que as coisas erradas pareçam ser recompensadoras. E é justamente isso. Traz essa... Como se fosse, isso aqui traz uma recompensa boa, isso aqui é o que vai ser bom para você, isso aqui é o melhor que você pode ter. E até pegando o gancho que você falou, Marcos, dessa questão do que viraliza, né? Acho que principalmente para a realidade brasileira, às vezes a gente acaba esquecendo de até atos que por algum instante fizeram algum som maior e depois esquecem, né? Você falou de mendigo, a gente às vezes lembra mais desse último caso do que aquele da Praça da Sé, daquele mendigo que ele entrou na frente do sequestrador com a mulher e ele se jogou na frente e ele tomou um tiro e acabou morrendo, tentando salvar uma pessoa inocente. E às vezes a gente deixa passar essa história, né, de alguém que sacrificou a vida por alguém que nem conhecia e lembra do outro mendigo, né?
Ou então o caso da professora Eli, de Minas Gerais, que ela deu a vida dela para salvar as crianças naquele atentado 10 tenebroso. crianças, né? Isso. E, às E aí vezes, a você gente pega esquece. só para A gente exatamente, você pensa... lembrou da professora aí. Quem é mais popular, a professora e o ato dela, o que é mais lembrado? Ela ou a Anitta, né, por exemplo? Exatamente, Isso é vale isso que eu para ia falar. nós, da cristandade mesmo, né? E mesmo Isso se vale para você nós. sair da questão de celebridade, né, que às vezes a comparação acaba sendo injusta, infelizmente. Mas se você desce para o que seria o mesmo patamar, as pessoas lembram mais de quem saiu do Big Brother da última edição do que da professora Eli, por exemplo. E isso é surreal. Mostra como que, assim, de uma forma genérica, né, a sociedade está numa crise. Como é que você esquece alguém que deu a vida, entregou a vida ali de uma forma terrível, né? Ela foi queimada, carbonizada, para salvar as crianças, e você chama de herói alguém que passou alguns dias dentro de uma casa vigiada por uma câmera. É loucura, né? E acho que a questão de talvez curar essa doença, né? O próprio Elder Banner fala, especialmente para nós membros da igreja, ele diz aqui no discurso dele, talvez o remédio para isso. Viver e amar os compromissos que fazemos por meio de convênios cria uma conexão com o Senhor, que é profundamente pessoal e espiritualmente poderosa. Quando honramos as condições dos convênios e das ordenanças sagradas, gradual e progressivamente nos aproximamos dele e vivenciamos o impacto de sua divindade e da realidade de sua existência em nossa vida. E olha que legal que ele fala. Jesus passa então a ser muito mais do que um personagem principal das histórias das Escrituras. Então, só desmembrar em duas partes aqui, né? Primeira coisa, a gente precisa dar mais atenção para os convênios que a gente faz. A gente precisa amar esses convênios. Às vezes a gente pensa, puxa vida, né? Eu me batizei, eu fiz tal convênio do sacerdócio, do templo, e agora eu me comprometi a que eu não posso fazer tal e tal coisa, né? Que história mais triste, que sacrifício mais triste ter que parar de fazer tal comportamento A, B ou C. E na verdade não é isso. A gente tem que olhar os convênios de um outro prisma, né? A gente fez um convênio com Deus, poxa, que bom que a gente vai abrir mão de algo, fazer um sacrifício de algo, para um ser muito maior do que um mero deleite que a gente possa ter na nossa vida. Então essa é a primeira questão. Por quê? Quando a gente ama os convênios, os compromissos que a gente faz com Deus, a gente cria essa conexão com o Senhor, né? Que ele fala aqui que é pessoal e profundamente pessoal e espiritualmente poderosa. E isso vai nos ajudar a não desanimar, igual a gente colocou aí, né? A questão de deixar sermos influenciados. Ou seja, quando a gente dá atenção para os nossos convênios, a gente está mais forte espiritualmente para que a gente não ceda. E a outra questão é que às vezes a gente pensa, puxa, mas é difícil honrar os convênios. Alguns são para algumas pessoas, cada um tem a sua fraqueza. Mas olha o que ele fala aqui, né? Quando honramos as condições dos convênios e das ordenanças sagradas, gradual e progressivamente. Deus, ele sabe que a gente não pode, talvez, nos transformar do dia para a noite, a gente ser tão parecido com Jesus Cristo de uma hora para outra. Aquilo que a gente sempre fala, nossa vida, ela é um eterno progresso, né? Ela é uma transformação. Fugiu agora a palavra mais adequada para isso. Ela é um processo. A gente está num processo de transformação. Então, a gente não pode desanimar porque do dia para a noite a gente não consegue viver todos os mandamentos. Talvez nem o profeta consiga viver perfeitamente tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e que a gente tem nas Escrituras. A nossa conversão é um processo. Essa é a sentença, né? A nossa conversão ela é gradual e progressiva. Então a gente não pode desanimar porque a gente não consegue fazer as coisas tão rápido. A gente tem que lembrar que é uma coisa de cada vez. É aquela escritura, né? Um preceito por preceito, um degrau por um degrau. E a gente tem que comemorar cada vitória. Quando a gente consegue subir um degrau, a gente está um pouquinho mais forte. E a gente não pode deixar o inimigo entrar na nossa mente e pensar, você não conseguiu subir todos os degraus de uma vez só. Não, Deus não espera isso. Deus espera que a gente vai fazendo esse processo ao longo da nossa vida. Tá no mudo, Sara.
Tá no mudo, doutora Vera. Doutora Vera. Acho que fazendo o link, né, que a gente estava falando, a gente pode ir para o discurso do Elder Holland. E ele falou sobre depressão, né? O Elder Holland, ele tem na sua vida, né? Depressão, ele passou por isso, então é uma coisa que ele viveu e que ele vive até hoje, né? E ele falou sobre o suicídio, né? Que é uma coisa muito grave, uma coisa muito delicada, né? É tão delicada que existe um acordo, né, nos países normalmente que não relatam, né, os suicídios, né, não são relatados nos jornais, né, na TV, né, quando alguma pessoa se suicida, em respeito à família, e também porque ainda, felizmente, a humanidade, né, o ser humano ainda acha isso uma das piores tragédias, né? Tu próprio, né, tirar a sua vida, né? O que Deus te deu, né? Tu mesmo te tirar. Então ele falou isso, acho que hoje em dia, acho que por causa da pandemia, aconteceu muitos, né? A Califórnia foi um dos estados que mais pessoas se suicidaram, né, durante essa pandemia. Muitas pessoas, né, por ficarem em casa, trancadas, depressão, né, não tinham convívio social, não tinham, né, a quem recorrer, né, e acabaram tirando sua própria vida. E é uma pandemia, uma epidemia, vamos dizer assim, né, muito real na sociedade hoje em dia, né, das pessoas não conseguirem superar, né, suas dificuldades, suas frustrações e preferem tirar sua vida, né? Isso é muito triste, né? Porque o plano de salvação, o plano para vida viemos aqui, vamos passar por essas provações, vamos nos aperfeiçoar e vamos voltar à presença do Pai Celestial, né? E as pessoas, quando elas tiram a sua vida antes, elas não se aperfeiçoam, né? Elas acabam ficando no meio do caminho, né? E a gente não vai julgar, né? Nem o apóstolo julgou, né? Porque o que vai acontecer só Deus, né? Cabe a Deus julgar o coração dessas pessoas que acabaram tirando sua própria vida. Mas há uns 2 anos atrás, isso foi bem chocante para mim. Eu conheci um chefe do meu, foi para Inglaterra, estava na Inglaterra, ele estava lá. E ele era uma pessoa super legal, não era membro da igreja, mas tinha 4 filhos, super legal, super divertido. E ele mudou de emprego, não era mais, né, chefe do meu marido, e a gente descobriu que ele tinha se matado. E o meu marido ficou tão chocado, porque ele era uma pessoa tão legal, se todo mundo gostava tanto dele no trabalho, que nunca imaginou que ele faria isso, que ele ia, né, tirar sua própria... Ele tinha 4 filhos, falou com tanto amor dos 4 filhos dele, da esposa dele, né? E ele simplesmente tirou a sua vida porque tinha uma depressão que a gente não sabia, porque as pessoas não está estampado na nossa testa, né? Eu tenho depressão, eu tenho isso, né? E acabou tirando a sua vida. Ele tinha 42 anos, então ele era um jovem, né? Vamos comparar com o presidente Nelson, que tem 97, ele era uma criança, né? Um adolescente. E foi tão chocante, assim, quando o presidente Holland falou sobre isso, né? Sobre, às vezes a gente não leva a sério, a gente fala... Muitas pessoas falam assim, é falta de Deus, né? Quando está com depressão, ou quando tu está em situações, né, que te deixam, né, isoladas. Ah, é falta de Deus. E às vezes não é... Pode ser falta de Deus também, né? Mas é uma doença real, é uma coisa que existe e que está tirando muitas vidas das pessoas porque a gente não está sabendo lidar com as frustrações, a gente não está sabendo lidar com a vida. A gente prefere desistir, né? E a gente vai pensando, puxa, a gente não está nem na época dos pioneiros, né? Que eles tinham que atravessar de carroção lá do norte dos Estados Unidos até o sul, né? Carregando seus filhos na neve, no frio, sem comida, né? A nossa situação é muito melhor. Por que estamos passando por isso, né? Por que a gente tem... Normalmente a gente tem um conforto nosso lar, a gente tem internet, a gente tem comida, a gente tem, né, amigos, a gente tem evangelho. Por que isso está acontecendo? E é uma coisa que tem que prestar muita atenção. E eu acho que o presidente Holland falou muito bem sobre isso, no curso dele, sobre prestarmos atenção, e principalmente com as pessoas próximas da gente, né? Da nossa ala, nossos parentes, nossos filhos, né? Porque isso não é uma brincadeira, não é uma frescura, ou não é uma coisa insignificante, isso é uma coisa real.
e muito triste. Acho que o Maxwell pode comentar um pouquinho disso. Eu quero só fazer uma pontuação. Eu lembro um tempo atrás, acho que foi um jornalista, o Alan dos Santos, ele falou algo bem interessante, que às vezes a gente pensa, né, estamos no auge da história, né, porque a gente tem uma tecnologia que nunca nenhum povo teve, a gente tem certas facilidades que nenhum outro povo teve nunca, e a gente tem várias coisas boas, principalmente relacionadas à tecnologia e avanços, né? E às vezes a gente pensa que a gente está na ponta no topo da pirâmide na questão de avanço, né? Às vezes a gente progresso da humanidade, né? Isso, o avanço da humanidade com essa questão da tecnologia. E não é, né? A gente pode ter a tecnologia mais avançada de toda a história, mas a partir do momento que a gente vê no mundo, né, um genocídio, por exemplo, de bebês no ventre da mãe, isso é um sinal de que a gente não está no auge da civilização. E aí essa questão da doença, da depressão também, às vezes a gente pensa, poxa, a gente está num mundo que tem tantos confortos, né, que tem tantas facilidades, e por que alguém faz isso? Às vezes a gente tem que lembrar que a vida, né, ela vai muito mais além do que a questão material do que a gente vive, né? Material não só na questão financeira, de dinheiro, mas aquilo que a gente consegue ver e tocar no nosso plano, né? E às vezes tem algo dentro das pessoas, né? O espírito da pessoa está ali passando por uma série de tribulações, série de dúvidas, série de questionamentos, e às vezes a gente confunde, né? A pessoa tem tanta coisa, tem tanto conforto, por que vai fazer isso? Bom, é porque tem uma questão espiritual, porque tem uma questão que transcende a vida material do que a gente tem aqui. E que é justamente o evangelho que cura essa questão, né? Que dá algumas respostas, que ajuda a curar esse problema que às vezes as pessoas passam e que a gente pensa que só confortos vão resolver. É bem complexo, né? Toda essa questão. E eu vejo a conferência realmente geral como um bálsamo para curar realmente isso, né? Todo o caos emocional que nós estamos passando. Mas você falou uma palavra, Lucas, enquanto você falava antes dessa vez, que nós estamos numa crise. Isso sem dúvida, né? Nós estamos numa crise cultural. Nós estamos passando por uma crise cultural. Essa crise cultural é uma crise moral. Essa crise cultural e moral é uma crise espiritual. E essa crise moral, espiritual e cultural, elas afetam aos indivíduos que vivem, então, nessa sociedade. Então, todos nós sofremos uma sequela, uma pincelada de sequela sobre essa crise, né? Então, não tem como, né, a gente está numa sociedade aí, conta quantos filmes você tem aí feitos nos últimos 5, 10 anos que falam exatamente sobre valores, aquilo que a gente estava falando, né? Sobre lealdade, amizade, virtude, fidelidade, enfim. Você vai contar, se chegar num cento, né? Já tá bom. Agora, quantos filmes você tem sobre todos os restos, todas as coisas indignas, né? Vários, muitos. O que acontece? Nós estamos sofrendo uma crise de cultura porque nós estamos destoando os modelos das coisas, né? Então, por exemplo, a gente estava falando no começo, né, sobre as distrações e aquilo que não devemos dar atenção, referenciando ao discurso do Elder Bednar. Uma sociedade que não tem os modelos corretos sobre os valores e os princípios das coisas, elas não têm, então, princípios básicos para sobreviver e viver de acordo com os ditames daquela sociedade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qual é o meu modelo de nobreza? Quais são os personagens, quais são as situações que eu adquiro, que eu já vi, que eu gosto sobre isso? Qual é o meu maior modelo sobre integridade? Qual é o meu maior modelo de virtude? Tem pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso. E eu digo, tem pessoas na cristandade, né? Cristãos. Então, se nós, como cristãos, não temos os modelos, né, corretos,
nós vamos ter muita dificuldade mesmo de viver o evangelho. Vai ser difícil demais. Se o modelo da minha vida for, sei lá, um ator do Hollywood, um cantor de sertanejo, um ator da Globo, sei lá, enfim, né, vai ficar muito difícil. Né? Por quê? Porque vai gerar um imaginário deficitário. Imaginário é a capacitação que a gente tem de criar imagens na nossa cabeça que vão alimentar a nossa memória e, por assim dizer, nossos atos, nossos comportamentos, porque nós vamos estar vazando isso baseado nessa imaginação. Então, imagina, se eu só tenho memória, através de televisão, música, filme, coisas que eu leio, de atos, por exemplo, indignos. Como é que eu vou cometer um ato digno? Não que seja impossível, mas veja, minha memória, meu imaginário está repleto disso. Por isso que as escrituras são cheias de modelo. Por isso que na primária, né, vai aprender sobre Nefe, sobre Leí, sobre Davi quando era jovem e tudo mais, e a gente vai rememorando, né? A gente vai rememorando todos esses modelos, padrões de certos princípios e virtudes do Evangelho que a gente precisa trazer para si. Então, assim, às vezes nós lemos as Escrituras e aquele modelo está tão distante, né? O Capitão Moroni é distante da gente. Não é para a gente trazer para si. Eu preciso ser alguma coisa parecido com o Capitão Moroni. Eu preciso ser alguma coisa parecido com o Nefe, né? E aí tem os modelos ruins também para a gente aprender o que são modelos ruins para a gente não copiar. Então, não vou copiar Lamã, não vou copiar Lemuel, né? Então, assim, nós precisamos... O mundo, ele conspira fortemente, ele trabalha fortemente para a gente adquirir novos modelos de padrões das coisas. Não é à toa que você coloca, por exemplo, aí um ator, uma cantora, não sei o quê, a pessoa parece um Leonardo da Vinci. Ela canta, dança, por exemplo, vou falar especificamente da Anitta. Canta, dança, é produtora, é CEO da Nubank, é não sei o quê, não sei o quê. Nossa, que pessoa fantástica. Vamos seguir o modelo dessa pessoa. Nossa, isso sim é um modelo de sucesso. E aí a gente pega... Leí não foi um modelo de sucesso, não. A Maria, mãe de Jesus, modelo de sucesso de mulher, não. Né? E aí a gente vai trocando. Parece até meio estranho, um pouco meio... talvez ofensivo o que eu estou falando, não sei. Sinceramente, eu não sei o que as pessoas podem pensar, mas a gente precisa pensar sobre isso. Isso precisa entrar na nossa reflexão, né? O presidente Nelson ele vai fechar a conferência, né? Como eu falei, ele inaugurou essa questão de iniciar e fechar. E ele vai fechar a conferência fazendo que convite? Agora é o momento de vivermos o Evangelho. Agora é o momento de vivermos o Evangelho. Então é um convite especial para a gente reestruturar todo o nosso pensamento, o nosso comportamento, que ele vai falar, né, do ímpeto espiritual, como é que tá, para a gente poder realmente se regozijar, como o Lucas estava falando ali, no Evangelho, nos convênios, nos padrões, né? Eu falo por experiência própria. No domingo, é divino. Realmente é divino. Eu sinto, aqui que é a minha casa, é aqui que eu preciso ficar. Eu sinto o espírito, eu sinto fortalecido, eu sinto que vale a pena guardar os mandamentos, eu sinto tudo isso, né? Só que realmente, se a gente não nutre isso na segunda, na terça, na quarta, os problemas, as influências, as coisas que a gente vai tendo na semana, parece que aquele domingo está muito mais distante do que 3 dias. Né? Parece que ficou muito longe. A gente passa pela... Chega a segunda-feira, passa um véu de esquecimento na gente, a gente deixa tudo para trás, né? E aí a gente começa a cair nas mesmas coisas, a gente se entristece por guardar mandamento, a gente tem tristeza pelos problemas financeiros e emocionais, a gente fica, né, pesado e tudo mais, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? É normal que aconteça, mas não é normal que a gente continue deixando isso acontecer. Então, essa conferência deu um monte de diretrizes, orientações, inspirações, revelações para nós, para que a gente possa se preparar para a segunda vinda, para que a gente possa ser as 5 virgens, né, preparadas e não as tolas. Porque se é uma coisa que a gente está ouvindo aí,
ouvindo e reouvindo, e ouvindo e reouvindo, é que a segunda vinda está próxima. Né? E aí, como eu vou estar? Como eu vou estar nisso? E aí eu posso só testificar de que realmente a gente precisa adquirir o testemunho de que todo aquele que procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida em meu nome, né, no caso, em nome de Jesus Cristo, vai ganhar. A gente precisa melhorar. Se a gente já tivesse testemunho dessa escritura, a gente precisa melhorar. Porque todos nós, então, vamos ser realmente convertidos a viver o evangelho da maneira e potencial que a gente pode viver. Quero pegar o gancho do Max. Acho que a gente já está indo para o encerramento, certo, Sara? Aham. Já tá... Tá, então, vou fazer meu último comentário e minhas considerações finais. Primeiro, Max, se eu fosse você, eu tomava muito cuidado essa noite, tá? Acho que o Leonardo da Vinci vai puxar o teu pé pela comparação que você fez. Ele não está feliz lá no mundo espiritual. Certeza. Cuidado aí com a assombração do Leonardo da Vinci. Mas só pegando o gancho do que o Max falou no começo, essa questão da crise cultural, voltando no discurso do Elder Klebengat, ele fala algo que casa perfeitamente com isso, né? Ele diz o seguinte, talvez um dos motivos que a gente tem essa crise cultural que a gente tem hoje, né? O relativismo moral defende que a verdade é mera construção social e que não há absolutos morais. O que eles estão realmente dizendo é que não há pecado, que nada que o homem faz é crime. Uma filosofia da qual o adversário tem orgulho de ser autor. Então vejam, olha que forte que ele fala, essa ideia, e que é muito disseminada, inclusive eu já vi membros da igreja de uma certa forma concordando com isso quando fala, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a tua... Não é assim. E na última conferência o presidente Nelson falou que isso daí estava errado também, né? Mas olha só, essa filosofia, o autor dela é o inimigo. Ele está deixando isso bem claro. E que a gente não pode cair nesse conto do vigário de que a verdade é só uma construção moral. Não, existem absolutos nela. E ele continua dizendo, tomemos cuidado, portanto, com os lobos em pele de cordeiro, que estão sempre recrutando seguidores e que frequentemente usam dúvidas intelectuais como desculpas para suas próprias transgressões. Como assim? Como assim? O que quer dizer dúvidas intelectuais, né? Às vezes a gente vê dia sim, dia não, com alguma certa frequência, infelizmente. Às vezes alguns membros deixando o evangelho porque descobriu algum detalhe que a igreja teria encobrido durante anos, né? E aí pensar, mas lá atrás, Joseph Smith, ou Brigham Young, ou Heber C. Kimball, ou seja lá quem for, ou o próprio Jesus Cristo, fez uma coisa que foi encobrida e aí agora tem certas provas, etc, etc, né? E depois, em alguns casos, né, pelo menos, quando você vai estudar mais a fundo, essas dúvidas, elas poderiam ter sido sanadas de uma forma bem simples, com uma pesquisa, com alguma leitura, com algum aprofundamento um pouquinho mais intelectual sobre o assunto, né? E aí, às vezes, as pessoas usam isso como desculpa. Descobri tal coisa da igreja. Será que é exatamente como essa fonte fala? Será que a gente está perguntando a Deus isso? Será que a gente está entrando a fundo, né, nessa questão? Eu não acho que você vai deixar de lado qualquer, vamos dizer assim, crítica à história da igreja, por exemplo. Se algo aparece na tua vista, talvez você tenha que estudar mesmo para que essa dúvida seja sanada, né? Agora, a gente não pode usar isso como desculpa, né? Deixei a igreja porque um líder lá atrás ele fez tal coisa errada. Não é isso, né? Os homens são imperfeitos, está lá no começo do livro de Mórmon. Se há falhas dos homens, e não de Deus. E às vezes as pessoas usam isso como uma desculpa para fazer qualquer outra coisa, né? Para justamente cair nessa armadilha do relativismo moral. E acredito eu que seja uma das razões dessa crise moderna que a gente vê.
não existe mais a verdade absoluta, né? Existe a verdade subjetiva, então qualquer coisa pode ser verdade. Então, logo mais a verdade não existe se qualquer coisa pode ser verdade. Na verdade, se você pensa por alguns segundos, você vê que isso aí é uma furada enorme. Só que você não está vendo isso porque é um discurso talvez ali bonitinho sendo tomado, né? E para O finalizar... Chesterton fala, né, Lucas? Que se você estiver falando com alguém e ele dizer que a verdade é relativa, essa pessoa está pedindo para você não acreditar nela, né? E Só para finalizar, ó, a minha parte, bem lembrada aí pelo Max, essa fala do Chesterton, né? O Elder Clemengard, ele pega um trecho de uma citação do Elder Christofferson também. Ele diz o seguinte: consequentemente, embora algumas pessoas prefiram um Deus que não dá mandamentos, testificamos com ousadia, usando as palavras do Elder Christofferson, que um Deus que não faz exigências é o equivalente funcional a um Deus que não existe. Ou seja, e não importa. A algum Deus alguém vai acreditar, mesmo que ela possa dizer, não acredito em nada. No fundo, a algum Deus as pessoas vão estar acreditando, seja no Deus da TV, seja no Deus de uma falsa intelectualidade ou qualquer outra coisa. A partir do momento em que a gente pensa que, puxa, Deus faz muitas exigências e tudo mais, então você não está querendo um Deus. Você não está querendo um Salvador para a tua vida. Você está querendo alguém que só dê um tapinha nas suas costas e fale, faça qualquer coisa. E a gente sabe quem que é que faz isso. Lá no Conselho dos Céus, alguém teve uma ideia bem parecida com essa. E aí deu no que deu. Então a gente precisa tomar cuidado. Talvez alguns não entendam por que Deus faz certas exigências, e pensam que algumas delas são duras, mas muito disso é para o nosso próprio bem. Às vezes a gente precisa amadurecer para que a gente consiga entender certas coisas. Só ler alguns comentários antes de passar para o Marcos e para a Sara. O MR Vinisan, se eu estiver falando errado, me corrija, tá? Seu Vinisan. Verdade, tem gente que consegue mascarar muitas mentiras. Você usa meias verdades. Oi? Sofistas modernos. Muito bem lembrado, né? Alguns sofistas que usam meias verdades e que passa para algumas pessoas, né? A Lisa, ela fala, tem tudo a ver com o discurso do Elder Quentin L. Cook na Liahona de março de 2003. Liz, se você puder colocar acho que ela continua aqui. Olhar para além do marco, Elder Quentin L. Cook, na época dos 70, né? Preferir as filosofias dos homens, apegarmos-nos a pontos doutrinários com zelo excessivo e colocar as regras acima da doutrina. Então, muito boa referência que a Alice colocou aí. Para quem quiser, do Elder Quentin L. Cook, de março de 2003, Olhar para além do marco. Esse é o nome do discurso. E o que ela colocou ali é verdade, né? Às vezes a gente fica ali numa vírgulazinha de alguma regra e coloca isso acima das doutrinas, do espírito. E aí você cai do cavalo. Eu acho que para a gente finalizar, a gente tem que falar ainda de dois discursos, rapidinho. Do Elder Husband, né? Ele falou sobre a importância da religião, da liberdade religiosa. Eu acho que é uma coisa que está muito em evidência hoje, principalmente depois da pandemia, quando governos fecharam igrejas, né? Fecharam cultos, foram proibidos. Tu podia ir no ônibus, mas não podia ir na igreja, né? Tu pegava na igreja o vírus, né? Mas não pegava no ônibus, não pegava, não tinha problema. Supermercado, né? Não pegava. Então, muitas pessoas até questionam, né? Mas a igreja fechou. Então, por que a gente está falando, né? Concordou com fechar, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente segue as regras de fé, né? Que nós seguimos nossos líderes, né? Nossos líderes locais, no caso, né? Os presidentes, somos submissos aos presidentes, né? Os governadores, né? A lei do país, né? Se a lei determinou, a gente tem que cumprir. Claro que isso não quer dizer que a gente vai aceitar, a gente pode lutar com as normas que temos, podemos conversar, né, dizer, não, nós vamos usar máscara, como foi que aconteceu, nós vamos lavar as mãos, nós vamos vamos dar um jeito, né, para que a gente consiga continuar tendo os cultos, né?
E acho que é uma das coisas mais importantes, né? Não importa, não é a minha religião, não estou falando só dos membros da Igreja de Jesus Cristo, estou falando de todos. Todo mundo tem que ter direito a adorar ao Deus, né? Infelizmente, todo mundo não tem o mesmo conhecimento que a gente tem da igreja. Mas eles têm um Deus que eles acreditam e eles não devem ser proibidos. Isso faz parte do livre-arbítrio. Isso foi Deus que nos deu e o Estado não pode tirar isso da gente. Ninguém pode tirar. Essa é a premissa natural da gente, né? Que nós viemos para cá, né? Teremos a liberdade e vamos ter a liberdade de cultuar o Deus que a gente quiser, né? Que a gente desejar. E a gente faz parte da nossa vida isso, né? E o Elder Oaks também, ele falou sobre que a gente nunca deixou, né, de acreditar e que é uma inspiração, não foi inventado por homens a proclamação da família. Não foi homens que inventaram, não foi o profeta que decidiu escrever do nada. É inspiração de Deus, foi Deus que mandou. E que a família como está na proclamação ao mundo, é constituída de homem e mulher, casados né, tendo filhos e tudo. E ele testificou que tudo aquilo que está escrito na proclamação da família não é uma coisa retrógrada, não é uma coisa antiga, não é uma coisa que os fundamentalistas, né, acreditam. Né? É uma coisa dada por Deus, uma base, vamos dizer assim, uma placa, uma coisa para ser seguida e que Deus nos deu para nos ajudar e não para nos atrapalhar ou para nos confundir. Não, Ele deu para estabelecer qual é o seu desejo e aquele é o dele. E a gente não pode jamais dar conselho a Deus, né? O Christopherson falou sobre isso, né? Que a gente não pode justificar os nossos erros, justificar as coisas e querer dar conselhos a Deus. A gente não pode fazer isso, porque não é o nosso papel, né? A gente está aqui para se purificar, a gente está aqui para se aperfeiçoar, para chegar a um dia, né? A presença de Deus e dizer, olha, eu fiz o possível e o impossível, né? Para estar aqui do seu lado e eu tentei seguir, né? Eu não dei justificativas ou não quis dar conselhos, dizer, não, Deus, acho que tu tá errado. Eu acho que agora é assim, né? Não é o nosso papel fazermos isso. Então, acho que esses dois discursos, para quem não viu, né, que leiam de novo para entender o que o Elder Husband falou e o que o Elder Oaks falou sobre a proclamação da família, sobre o que nós acreditamos, né? E sobre a importância da gente ser livre para termos, né? Para adorarmos a Deus, para a gente poder entrar numa capela, para a gente poder ir lá e fazer nossas reuniões, tomar um sacramento e adorar a Deus, né? Como a gente deve, né? Então, só para o Max fechar aí com chave de ouro, o Mr. Vinição, falei MR, desculpa, é Mr. Vinição. Ele até faz mais um comentário. Ter a liberdade religiosa, comentando isso que você falou, Sam, é uma bênção gigantesca, porque sem ela poderíamos sofrer alguma perseguição, como em muitos países que sofrem a tirania. E é verdade, tem alguns lugares que membros, não só da nossa igreja, de outras denominações sofrem alguma perseguição por serem cristãos ou por pertencerem a algum outro credo. Então é muito valiosa a nossa liberdade religiosa. E o Wagner Iveson Silva, ele faz um comentário. Eu agradeço sua gentileza, Wagner. Irmãos e irmãs, essa live está sendo uma verdadeira bênção para esta noite e também para a minha semana toda. Gratidão e gratidão. Muito obrigado por esta live, irmãos. Nós que agradecemos você, Wagner, e fica firme aí, um forte abraço. Maxo, tu pois que dizes para finalizar a nossa transmissão aí? Não, só pegando o Wagner aí, muito obrigado, Wagner. São esses comentários que faz a gente, pelo menos, sentir que a gente está fazendo uma boa coisa aqui, né? A gente não quer estar aqui sem que a gente possa, junto com vocês, né, que estão nos acompanhando, crescermos juntos, né, nos edificarmos juntos. Esse é o propósito da gente compartilhar aqui com vocês.
pelo estudo e pela fé, né, que é o nosso projeto aí, é exatamente isso, né, que a gente pode progredir pelo estudo e pela fé e que essas coisas vão nos levar para mais perto de Deus. O que a gente realmente falou sobre a conferência, né, como eu falei no começo da minha fala, eu acho que é a ousadia nossa, né, tentar resumir toda a conferência em uma live é muito difícil, mas é claro que a gente veio aqui trazendo alguns pontos que a gente mais achou interessante. Com certeza quem está nos acompanhando teve revelações, orientações que também achou mais importante, e realmente tudo isso é válido, né? Porque a conferência é esse grande banquete que vai nos alimentar, cada um de nós individualmente, né? E também às vezes como família, como pessoas, enfim, de todas as maneiras as quais nós estamos inseridos na sociedade, e enfim. O que eu gostaria de encerrar, que eu ponderei hoje, né, através da conferência de Estaca, e veio bem a calhar com as coisas que a gente está aprendendo aqui, e com o discurso, vários discursos, né? Eu gostei muito do discurso do Gavarrete, ele falou sobre a mudança de coração, né? O Gavarrete, ele foi na minha missão, na época que ele era da presidência da Área Brasil, né? Ele já foi da presidência da Área Brasil, eu conheci ele pessoalmente, era um 70 na época, né? Um presidente de área bem firme, assim, e foi interessante, né? Assim como o Quentin L. Cook também, eu tenho um carinho especial por eu ter conhecido ele. A gente não é como a gente aqui, né? Brasil, Rio Preto, aqui, não é como a Sara, que está ali com os apóstolos diariamente, né? Senta na mesa com o presidente Uchtdorf, depois vai lá, faz compra com o presidente Nelson, e tá tudo em casa, né? Conversou com o Joseph Smith quando era mais nova, enfim. A gente, com a família inteira, né? Meu filtro a gente aqui bom, né? Eu já tenho mais de... Meu filtro é maravilhoso. Com os membros da família, né? A gente aqui se contenta com esse pouquinho. Se contenta com esse pouquinho, mas é muito especial, né? Então eu sei que cada um também tem um carinho especial por uns certos apóstolos, né? Isso é bacana porque é uma maneira do Espírito nos tocar também. Mas para fechar, nós temos aquela escritura, né? Que vai dizer, eu não estou com ela aqui aberta, mas que o próprio Salvador ele vai dizer, né? Que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, a vida eterna é essa, né? Que te conheçam a ti como único Deus. Eu acredito que uma das grandes dificuldades que nós temos com as enxurradas que nós estamos falando sobre as tentações, doenças emocionais, distrações, enfim, a cruz que a gente tem que carregar. Então a escritura é bem clara, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus. Então acho um convite a todos nós, através da conferência, sobre os vários pontos que foram tratados, para a gente realmente buscar a vida eterna. E não tem outra maneira de fazer isso a não ser conhecer Deus e a Jesus Cristo. E como nós vamos fazer isso de todas as maneiras que foram colocadas nessa conferência, né? Esta é a vida eterna. Então, hoje o que nos distrai, aquilo que nos dá atenção, como foi falado pelo presidente Nelson, quais são as rusgas, as contendas dentro do nosso coração que estão conosco, que nos impede. Tudo aquilo que nos impede realmente de buscar mais ao Senhor, de ter mais constante a companhia do Espírito e de conhecer mais o Salvador. E num dos discursos, né, não lembro agora se foi do presidente Ballard ou do presidente Nelson, que ele vai falar sobre que na missão, né, acho que é do presidente Ballard, quando ele vai contar sobre a experiência dele. E ele testifica que foi na missão onde ele teve maior experiência, né, uma das maiores, na verdade, né, de conhecer o Salvador Jesus Cristo, conhecer os métodos dele e conhecer, então, que ele era seu Salvador, né. A missão, ela realmente ela proporciona isso eu posso testificar por mim mesmo, né? Você sente o que o Salvador sente, você vê as pessoas como o Salvador vê,
você é perseguido de certa maneira como o Salvador foi. Lógico, eu não estou fazendo uma comparação que a gente, né, se torna o Salvador ou é comparável a ele, mas a gente tem pequenos pontinhos, pequenos momentos, né, que nos faz perceber, conhecer, admirar nosso Salvador Jesus Cristo. Então, realmente, eu creio que esse convite é muito especial, porque esse convite da missão nada mais é do que o próprio Salvador Jesus Cristo dizendo para os jovens rapazes e para aqueles que não foram para a missão ainda, dizendo, me conheçam melhor. Esse é o grande convite da missão. E também para nós que já voltamos, né, por certas coisas, às vezes, né, por N motivos, às vezes nós nos afastamos, nós baixamos nosso padrão, estamos passando por provações, tentações, e estamos voltando a desconhecer ou não progredindo no conhecimento do próprio Salvador Jesus Cristo. E então a conferência vem e nos reanima, nos revitaliza, nos rejuvenesce espiritualmente, como o presidente Nelson falou, e volta então um convite para todos nós, né, que o Salvador, acredito, que nos faz através das conferências. Me conheçam um pouco mais, para que a gente possa então ter a vida eterna. Então dessas coisas eu testifico, e eu sei que cada um de nós é muito amado pelo Pai Celestial e nós vamos conseguir vencer as batalhas dos nossos dias, né? Quem não é membro da igreja e está ouvindo ou ouviu essa live, né, ou vai ouvir, a gente dá uma olhada nos discursos, né, vai lá no site da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, e aí vai ter uma parte lá sobre conferência geral. Lembrando aqui, por exemplo, na época que o Elder Roland fez um discurso, né, que a Sara citou hoje, um vaso quebrado, que é o discurso onde o Elder Roland comenta sobre a sua depressão. Na época, ainda vivo, né, aquele apresentador da Band, o jornalista, me fugiu o nome dele aqui, não sei se o Lucas lembra, né? É o Boechat. Isso. Boechat, isso, né? Boechat lá. Ele, certa vez, ao vivo, ele disse que foi apresentado aquele discurso para ele e aquilo ajudou muito ele. Então, as palavras verdadeiras, inspiradas, vindo de Jesus Cristo, quando realmente inspiradas e vindas realmente de Jesus Cristo, seja da região de Jesus Cristo ou de outra, vai nos abençoar. Então, fica aqui o convite, né, para que outros possam estar vendo esses discursos que a gente está falando dessas pessoas e esses ensinamentos, que eu acredito que vai ajudar bastante. Então, da minha parte é isso. Muito boa noite, muito obrigado. Agradeço essa paciência de ter me ouvido. Agradeço a Sara e o Lucas por também estarem aqui, tendo a paciência de me ouvir e de compartilhar comigo aqui essas palavras. Acho que a gente agradece, né, a todos que participaram. Foi muitos que estiveram conosco durante essa hora e meia que a gente está aqui, mais ou menos uma hora e meia. Eu sou muito grata, né, por a gente ter esse contato com vocês. Se vocês puderem, né, compartilhar nosso perfil, né, mostrar para outras pessoas, né, a gente aqui é voluntário, né, nós somos os idealizadores, nós só queremos ajudar no reino, né, e através do conhecimento, como falou o Max, né, através da nossa fé e do nosso conhecimento que a gente vai conseguir nos desenvolver, né, e ficar mais perto de Deus, né, mais perto do Salvador. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. Se vocês quiserem, né, podem colocar, a gente aceita críticas, a gente aceita sugestões, né? Estamos abertos, podem nos mandarem comentários e a gente está fazendo isso, né, para vocês. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. Não sei se o Lucas quer deixar últimas palavras. Só relembrar, então, que provavelmente nós voltaremos daqui 2 semanas. A gente faz as lives, as transmissões de domingo do Resenhando a cada 15 dias, normalmente. Então, provavelmente nós retornemos, eu, Maxo. Espero, se o Moroni estiver ouvindo ou ouvir mais tarde, Moroni, você está convidado a voltar aqui, nem que a gente tenha que te algemar para você participar conosco. Ao Resenhando, que a gente está fazendo a série dos discursos de Brigham Young, o livro que tem, quem quiser procurar na internet acha, né, para baixar, é bem simples. Então a gente tem essa série que a gente está fazendo as transmissões sobre esse tema dos discursos de Brigham Young a cada 15 dias.
provavelmente em 2 semanas retornemos com esse tema. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Max e Lucas, pela companhia. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.